Hoje é 19 de fevereiro de 2021, são 10 horas e 45 minutos. O escriba acordou com saudade de René Dott, amigo dileto que se foi há alguns dias, e foi procurá-lo na internet e viu René Dott em audiência que ficou famosa com o Sérgio Moro enquanto juiz ainda, todo autoritário, e René Dott com eminentes colegas que estavam a defender o ex-presidente Lula. Dott era representante de assistente do Ministério Público, cujo nome não há de ser dito, evidentemente, mas Dott estava no exercício da profissão aos 86 anos, agressivo, valente, competente e dando lição de ética aos colegas que o respeitaram, porque o Dott é o mais velho e o mais antigo tem uma certa dose de mandonismo. Então, em homenagem ainda a René Ariel Dott, vai um pedaço dessa audiência. O escriba passou os olhos pelo jornal Estado de São Paulo hoje de manhã, lá pelas 5h30 da manhã, é a hora em que acorda, e viu a notícia de que chegou um robô a Marte. Começou a viagem daqui a Marte faz 7 meses, em julho do ano passado. Chega lá em fevereiro, agora sem ninguém dentro, mas há alguns de nós que estão há um ano fechados dentro de casa, há 9 meses que dá tempo para se fazer um filho e vê-lo nascer. Porque o homem não pode passar 7 meses dentro de uma casamata metálica e chegar a Marte, com a notícia de que há em Marte um lago descoberto ou existente há bilhões de anos lá. O escriba, ainda meio sonolento, fez as contas aqui embaixo, enquanto tomava o café da manhã. Um dia em Marte tem 25 horas. Na Terra são 24. A chegança lá em 7 meses dá um tempão a mais em dias. E estar em Marte com 25 dias é tarefa a exigir uma adaptação muito séria. O escriba não entende nada de física, matemática e de aritmética. Inclusive os seus dinheiros são cuidados pela Dione, porque se a Dione não cuidar dos dinheiros, o escriba não sabe muito o que fazer com eles. Mas leu alguma coisa, o escriba, sobre inteligência artificial, depois passou os olhos dia desses sobre Einstein e suas excentricidades. Einstein, segundo consta, tinha uma namorada, embora sendo um gênio. Não se sabe se ter uma namorada é demonstração de genialidade ou de burrice, mas de qualquer forma é assunto para reflexão dos mais entendidos nesse tipo de arte. O escriba não entende disso. Mas, de qualquer maneira, Einstein, na sua sabedoria, deu um exemplo da relatividade do tempo. Uma criatura vem num trem e tem um amigo que está na estação. O amigo espera a chegança do outro. O tempo do outro é diferente. O horário do outro é diferente. Os pensamentos do outro são diferentes.
A aproximação do outro também é absolutamente individualizada e própria. São duas vidas, dois tempos. Isto implicaria, segundo Einstein, numa relatividade assemelhada às questões das leis de física correspondentes à temporaneidade das condutas de um e de outro. O escriba até anos 20, 30 anos atrás tentou ler o direito quântico de quem era mesmo, Gofredão, o Gofredo da Silva Teles, e não conseguiu, com imenso respeito aos descendentes e à genialidade de Gofredo, não conseguiu terminar o direito quântico, porque o direito quântico e o tempo do escriba são preciosíssimos emocionalmente, o que é muito diferente de computação nas leis de física. Mas Einstein dá exemplos da relatividade do tempo. E essa relatividade do tempo, segundo o escriba, refletiu um pouquinho, mas não pensou muito nisso ainda, porque não vale a pena, não há de conseguir chegar ao significado dessa coisa toda. Essa relatividade do tempo tem importância também nessa questão de viagens da Terra a Marte, por exemplo, a pesquisa de vida em Marte. Outro dia este escriba deu muita risada com alguém que é biólogo, um biólogo competente e muito irônico. Os biólogos costumam ser plenos de ironia frente àquilo que nós entendemos ou pensamos que somos dentro desse poder de império que nós humanos exibimos quando nos apresentamos frente aos outros. E dizia o biólogo que o nosso cólon, todos nós sabemos o que é o cólon, num pedacinho de tecido equivalente aí a um selo de correio, tem milhões e milhões e milhões de micro-organismos. O nosso cólon tem mais micro-organismos do que todas as estrelas do céu reunidas. E nós andamos com aquilo tudo no ventre e fazemos pose. E nos metemos a sabidos e semideuses. E esses micro-organismos, segundo o escriba leu em algum lugar e já esqueceu, de repente está a fabular, eles resistem a 150 toneladas de pressão. O que, quiçá, significaria que micro-organismos ligados a essa viagem e deixados por hipótese na estratosfera, quando os humanos fizerem pela primeira vez uma viagem tripulada a Marte, esses micro-organismos, de repente, têm vida sim, porque tem, e seriam os humanos de amanhã, daqui a uns bilhões de anos também, não é? Dentro dessa nossa perspectiva de reis da criação. E nós deitamos falação por aí, nós todos. Nós, milhões de humanos, submetidos a esses bilhões de criaturas, bilhões de seres que nos habitam para lá e para cá, em todas as nossas atividades, e mesmo quando peroramos severamente, dando lições aos conterrâneos. Vale isso para que nós consigamos ser bastante humildes, aliás, porque a humildade faz bem a nós todos, inclusive aqueles que pensam que são os imperadores da criação e, na verdade, são criaturinhas infinitamente pequenas na apresentação ao universo.
E dito isto, vamos trabalhar. Já tocamos o nosso pianinho. La nave va. Chegou a Marte. Demorou 7 meses para chegar lá. 7 meses na nossa conta. O mês de Marte tem 25 dias. Vai ser muito difícil nós nos adaptarmos a esse tipo diferente de tempo. Mas faz parte dos nossos problemas todos e na resolução daquilo que nós temos como principal, que é resolver o problema dos micro-organismos que habitam o corpo de todos nós. E la nave va.